pessoal, tudo bem com vocês? Acabamos de sair daqui de uma gravação ao vivo do podcast. Eu aproveitei, né, a oportunidade, que é difícil segurar esse homem aqui sentado para dar uma palavrinha, né? Então, eu trouxe o paizinho aqui para te fazer a seguinte pergunta, paizinho. Qual que é o primeiro passo para organizar a minha vida financeira? Primeiro passo, você tem que ter um raio-x, ter clareza de qual a situação que você está. Isso não é fácil fazer, porém o ego incomoda. Então a primeira coisa que é colocar no papel como está a sua situação financeira atual, sem esconder nada. Eu sei que no momento que começar a fazer, você vai querer desistir. Então, persista. É o ponto de virada para você ter um raio-x, uma clareza de em que situação você está. Não oculte nada. Coloque todos os compromissos que você tem no papel. Cria uma lista, porque nós temos que ter uma diferença muito grande. O que é dívida e o que são compromissos financeiros. São uma diferença muito grande. Compromissos financeiros são compromissos que eu tenho ao longo, eu assumi o compromisso ao longo da minha vida. Ele está futuro, não é dívida. Dívida é a partir do momento que eu tinha um compromisso numa data tal e já venceu. Pronto, aí você já não tem compromisso financeiro, você tem uma dívida. Então você coloque tudo no papel. Primeira coisa, relacione todas as suas despesas, todas numa coluna, e na outra coluna você coloca todas as suas fontes de renda, não importa se é no formato CLT ou também no formato de renda extra, não importa, preencha essas duas colunas e aí sim, posso lhe garantir que você vai ter uma clareza de cara que você chegou na sua resposta. Mas, paizinho, ó, me corrija se eu estiver errado. O importante na hora de fazer isso daí, esse raio-x, na coluna dos meus... Como é que é a palavra? Recursos. Rendimentos. Isso. Eu tenho que ser verdadeira com o que eu recebo, né? Por exemplo, não é o que eu penso que eu recebo, e sim o que eu recebo de fato. Eu entendi. Para você chegar nessa pergunta, porque você está com dúvida em cima dos seus rendimentos. O seu rendimento, às vezes, pode ser o bruto e o líquido para receber. Então você tem que entender qual que é a diferença do bruto e do líquido. Vai ter uma divisão. Qual é essa divisão? São descontos. E aí você vai ter que analisar que tipo de descontos são esses, se são pontuais ou não. Se for descontos recorrentes a imposto de renda, INSS, isso é de acordo com o seu ganho, isso é normal. Agora, se desses gastos você também tem empréstimo, isso e aquilo, ele tem um tempo um prazo determinado. Então você tem que saber se está descontando esses empréstimos, ele vai até quando. Então o empréstimo ele já entra no compromissos financeiros. Compromissos. E aí você consegue saber, se eu estou recebendo esse líquido, o que acima do líquido é os impostos pertinentes, normal. E é interessante você saber quais são esses impostos e o porquê que ele está descontando, para você ter clareza do raio-x. Aonde eu estou gastando, eu ganho, vamos supor, 5 mil, exemplo, chega na minha conta 4,5, esses R$500 se relaciona a quê? Eu tenho que ter clareza. Porque eu vou contar com 4,5? Vou, mas eu sei que isso aqui está atrelado a imposto. Eu estou ciente. Quanto maior eu ganho, mais imposto eu pago. Isso é normal. Então aí você tem uma clareza aqui, um raio-x de fato. Com esses dois números fica muito fácil você poder chegar na pergunta principal, que fugiu agora. Qual foi a pergunta principal? Qual o primeiro passo? Primeiro passo para quê? Para organizar a vida financeira. Exatamente. O primeiro passo é você ter clareza. Com tudo pronto, aí fica fácil. Agora você vai estabelecer o quê? Uma estratégia e ações para poder chegar no seu objetivo. Com certeza, quando você começar a fazer essa lista, de repente, se essa lista de compromissos financeiros ela passar do seu orçamento, nessa hora você não pare, continue. Porque muita gente para nessa parte. Muita gente para aí. E aí não quer nem saber. Deixa a vida me levar e a vida vai levando pro buraco sem saída, com certeza. É quando você vai ver, isso já tá todo enrolado aí. E tá. Primeiro passo, agora
qual é a primeira dica? Porque pelo menos eu acho isso, né? Quando a gente faz o raio-x, pronto, tá, fiz agora, fiquei perdida. Qual que é a primeira dica? Uma dica que você dá? A dica que eu dou é o seguinte, dentro do seu orçamento financeiro, que você tem que ter um orçamento, dos seus compromissos, dos seus rendimentos, você imagina que o seu rendimento é um balde. Existe um balde de R$1.000, um balde de 2, de 3, de 4, de 5, não sei o tamanho do seu balde. Esse balde, se ele não tiver furo nenhum, vai chegar no final do mês, vamos supor que seu balde é 5.000, você vai estar com um balde de 5.000, ele não tem nenhum furo. Por que quando chega no final do mês, você recebe 5, 10 e você não tem nada? Porque você colocou o balde e ele está cheio de furo, e o furo esvaziou toda a água. Esses furos é as suas despesas. Esses furos é a sua despesa. E você percebe, poxa, e aí você tem aquela famosa sensação, a famosa de todos. Quanto mais eu ganho, menos eu tenho. Sempre, é só aquela sensação. Mas você tem que analisar o quê? Porque é meio psicológico. Quanto mais eu vou ganhando, eu tenho uma falsa ilusão que se eu estou ganhando, eu vou ganhar sempre. E às vezes você tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu faço até uma pergunta aqui, o que sofre mais? Quem trabalha ganhando alta renda ou quem gasta baixa renda? Quem é que sofre mais numa demissão? Com certeza as pessoas de alta renda, porque se ele tem alta renda, ele tem uma falsa ilusão que aquele dinheiro não vai faltar. Num precalço da vida aí, ele vai perder, vamos supor, essa renda, e ele de fato vai sofrer bem mais do baixa renda. Entendeu? Porque é mais fácil hoje você conseguir uma oportunidade de trabalho na baixa do que você ganhar já na alta. A não ser se o valor de mercado for bem considerado e tem autoridade no segmento. Aí possa ser que você tenha uma carta que vale muito. Então tem que tomar muito cuidado. E a dica que eu dou, para quem quiser entender sobre essa pergunta que eu falei por último, assista o filme ali, A Grande Virada, que você vai perceber aonde pessoas no executivo do alto escalão perdem o emprego e você sente a tragédia ou até morte que ocorre na família sobre essa situação. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu soltei aqui só um pedacinho, eu tenho muito mais pergunta, viu? E eu acho que você aí de casa também tem muita pergunta pra fazer pra paizinho aqui. E bota aí nos comentários que eu vou fazer questão de anotar todas e trazer aqui pra ele. Porque as dúvidas de vocês também pode ser a minha pode ser de vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir, comentar e compartilha bastante, porque vai ajudar, acredito que bastante vocês aí. E é isso, um beijão e até a próxima. E é isso aí, pessoal. Se gostou, compartilha aí. E se soltei uma pincelada aqui, mas dependendo dos comentários que tiver aqui, eu posso estar fazendo um vídeo mais completo sobre essa questão do balde aí, o balde cheio ou o balde vazio. Lembrando que o único responsável é você.